Eu fui uma vez fazer um trabalho no Mato Grosso, só andava de avião, porque não tinha estrada. No Mato Grosso, quando eu fui para lá em 69, não tinha um palmo de asfalto, o estado todo. Nós andávamos de avião, naqueles aviãozinhos teco-teco, de asinha por cima. Aos 78 anos, seu Antônio é o que chamamos de uma verdadeira enciclopédia ambulante. E não é por menos. 6 décadas da história de vida dele se passaram dentro da maior entidade mundial das raças zebuínas, a ABCZ. Legado de família. O avô, Randolfo Machado Borges, foi um dos pioneiros na seleção da raça Gir no Brasil, seguido pelo pai Afrânio Machado Borges, que também fez história na diretoria da associação. A primeira vaca e o primeiro touro Gir registrado no Brasil era do meu avô. E ele era um visionário, porque esse pessoal era um visionário, porque você não tinha em que basear. Era da sua cabeça. Quem sabe a gente rever alguém da época do senhor por aí? Não vai ser fácil, não. Não vai ser muito fácil, não. Você ainda lembra de mim? Ela perguntou o que eu sabia que tinha. Eu falei, eu conheço a Sandra. Tudo bom? Eu tô, e você também? Graças a Deus. Eu entrei em 69. Não, mas aí não, aí eu tinha só 9 anos. Conta a verdade. Não, mas conta a verdade. 78, eu entrei em 78, mas nós trabalhamos junto aqui no Colégio Jurados, ué. Colégio Jurado. É. Eu era o diretor do Colégio Jurado. E aí nós trabalhamos muito tempo juntos. Seu Antônio participou de vários momentos importantes da entidade, entre eles a criação da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, propriamente dita, a partir da Sociedade Rural do Triângulo Mineiro. A Sociedade Rural do Triângulo Mineiro era responsável pelo registro de zebuínos no Brasil, credenciada pelo Ministério. Quando foi em 67, o Ministério criou uma diretriz que todo o registro ia para a Associação de Raça. Aí o presidente da época, que era o Edilson Lamartine Mendes, foi no Ministério e, debaixo do pano, criou a Associação Brasileira de Criadores de Zebu. Então, todo o registro de zebu, mesmo que vieram depois, como veio o Cangaiã, foi depois, o mesmo síndico, foi depois, o Tabapuã, foi depois, tudo estava dentro da associação. Eu acho que foi uma atacada de mestre. E teve pausa na entrevista para uma visita especial. O presidente Gabriel e o diretor Gilberto Barata fizeram questão de cumprimentar seu Antônio e agradecer pelo depoimento. Que bom que o senhor está ajudando a contar essa história, que nós que somos da geração mais nova não sabemos. Memória viva. Ele falou para mim que era para mim lá ver meus companheiros, eu falei, não tem nenhum. Como técnico da ABCZ, seu Antônio também viu surgir o Colégio de Jurados, do qual se tornou o primeiro presidente. Aí, em 70, mais ou menos em 1970, criou-se o Colégio de Jurados das Raças Zebuínas. Até aquela época, o juiz podia ser leigo, até quando formou o quadro. Aqueles juízes leigos que atuavam na época, tinha vários que não eram técnicos. Mas aí nós fechamos, a partir daí, só a pessoa formada que podia entrar no colégio. Como eram os julgamentos naquela época? Muito diferente do que a gente vê hoje? Não é, o julgamento naquela época era mais complicado num sentido, porque nós não tínhamos dados oficiais dos animais. Porque mesmo a idade tinha uma certa controvérsia, porque a categoria era de tantos a tantos meses e 2 dentes, 4 dentes, 6 dentes, boca cheia, sem muda. Essas eram as categorias? Eram as categorias. E porque essa dentição, a gente previa que era naquela faixa de idade. Mas isso cada um é um pouco diferente.
E tem uma coisa, nós não tínhamos dado, a mesma pesagem dos animais começou muito depois, tinha expulsão que saía que não tinha pesagem. Então o julgamento era feito tudo na base do olho. Nenhuma informação? Não, quase nenhuma informação que você tinha do animal. Era tudo no olho. Rodou o Brasil afora, registrando os primeiros rebanhos do país. Eu falo que dinheiro eu não ganhei não, mas eu conheci o Brasil todinho de ponta a ponta. Todinho, de ponta a ponta. Porque eu fui desde o Oiapoque até o Chuí, fazendo registro. E também fez o primeiro registro de animais no Maranhão. No Maranhão, nós fomos representando a BCZ no Maranhão em 1968, porque o Maranhão hoje diz que é do Sarney, mas naquela época não era não. Na época era de um grupo que chamava Bacelar. Foi um dos registros mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Por quê? Não tinha acomodação para os animais, não tinha para você dormir tranquilo, mas para os animais não tinha. Peão ruim, e ainda tem uma coisa, era tudo marcado no chão. Você tinha que pegar a vaca Nelore braba, laçar, amarrar, derrubar para criar. Eu agradeço imensamente o senhor poder vir aqui e com essa generosidade toda compartilhar essas informações com a gente. Muito obrigada, de verdade.